Agora 11 horas e 28 minutos, a gente está até aguardando, a gente tem aqui uma entrevista marcada para agora, inclusive com o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente ao lado de Jair Bolsonaro, vice-presidente do então presidente Jair Bolsonaro na gestão passada, agora eleito senador da República, militar também de carreira. Ele é o nosso convidado, nem sei se ele já está disponível aqui para entrar na tela conosco, a nossa colunista e chefe da sucursal também de Brasília. Olá, quer ficar por dentro das últimas notícias e análises sobre a política nacional e internacional? Inscreva-se agora no nosso canal para receber atualizações regulares e vídeos exclusivos. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, bom dia, Carla, Thales e Josias. Satisfação poder conversar com vocês nesse início de semana, né? E estou pronto aqui para atender ao processo inquisitório, esperando que o Josias pegue leve comigo. Pô. Não, pode ficar tranquilo, a gente estava pedindo essa entrevista há tanto tempo, a gente manda mensagem. Os militares se desgastaram no governo Bolsonaro, né? De alguma maneira se desgastaram, houve um desgaste para a instituição pelo governo Bolsonaro, até por esses casos que o senhor citou, de militares da ativa aceitando lugares no executivo, passando a imagem de certo toma lá da cá. Houve um desgaste para o meio militar durante o governo Bolsonaro. O senhor admite? Olha, Thales, é óbvio, né? A partir do momento em que o presidente Bolsonaro colocou vários militares, né, independente de serem da reserva, da ativa, né, em funções ministeriais ou até outras funções, né, você passa a dar cara a tapa numa atividade que muitas vezes não era aquela tua atividade fim, né? Eu, de todos aí, vamos dizer o seguinte: quem era ministro da Defesa, tá bem, ministro da Defesa tem, vamos dizer, tem sintonia, né, com aquilo que você viveu ao longo da tua vida profissional. O Gabinete de Segurança Institucional é outro ministério que tradicionalmente é ocupado por um oficial, né, do Exército, né, da Reserva, mas outras funções, Casa Civil, né, relações institucionais, como teve o próprio Ministério da Saúde, colocou, né, os nossos companheiros numa situação, vamos dizer assim, de evidência e, a partir daí, sujeitos à crítica por qualquer decisão ou trabalho que não fosse da melhor qualidade. Então, senador, foi um erro Bolsonaro ter colocado, então, militares nesses cargos? Então, eu vejo dessa forma. Se não foi um erro, foi o quê, então? Né? Se não foi um erro, foi o quê? Foi um equívoco? Que palavra o senhor usaria, então, se não foi um erro? Não, eu falo, Fabíola, é o poder discricionário do presidente, né? Então, o presidente Bolsonaro era oriundo das Forças Armadas, apesar de estar muito tempo afastado, mas tinha alguns amigos ali e achou por bem, né, chamar essas pessoas que ele julgava serem da sua inteira confiança para determinadas funções. É uma decisão dele. Se o presidente lhe apresentasse uma minuta como aquela que apresentou ao segundo Mauro Cid, apresentou aos comandantes militares, como o senhor reagiria? Outra coisa, o senhor acha que o papel do general Freire Gomes, qual a sua avaliação sobre o papel dele? Ele foi omisso? Olha, Thales, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu considero toda essa discussão que está sendo aí, golpe, tentativa de golpe, é como o Hugo Chávez fez em 92 na Venezuela, que ele mobilizou a tropa dele, atacou o Palácio Presidencial, atacou a residência, né, do presidente da República, onde estava a família dele lá dentro, morreu gente. Isso é tentativa de golpe. O resto dessa discussão, né, golpe para mim não tem minuta, né? Você dá o golpe e depois é igual salto livre, como a gente diz, sai do avião e depois se arruma, né? Então aí chama alguém para escrever, faz como o Getúlio fez em 37, né? Deu o golpe e chamou um jurista para escrever uma Constituição nova. Então eu vejo a coisa muito dessa forma. E em relação ao Freire Gomes, né? O Freire Gomes assume o comando do Exército naquele ano de 2022, né? Já naquele tumulto de comissão junto do Tribunal Superior Eleitoral, né? E eu acho que ele procurou manter, né, o Exército unido, né, no momento de muito disse-me-disse. E acho que ele foi bem sucedido nisso aí. Se nós olharmos, né, que hoje você vê uma meia dúzia aí de oficiais da ativa, né, não vou falar da turma da reserva, né, que podem estar envolvidos, né, em alguma discussão pouco republicana, digamos assim. Na entrevista concedida ao site UOL, o senador Hamilton Mourão
Republicanos Rio Grande do Sul, expressou sua opinião sobre o término do governo de Jair Bolsonaro, descrevendo-o como melancólico. Ele destacou a importância de reconhecer a derrota nas urnas e admitiu que o governo anterior deveria ter feito isso. Mourão ressaltou a necessidade de uma resposta clara diante da derrota, enfatizando que faz parte do jogo democrático admitir os resultados eleitorais e buscar melhorias para o futuro. Ô senador, queria muito perguntar e queria muito que o senhor fosse muito sincero aqui conosco. O senhor era vice-presidente da República, né? A gente está falando aí de reuniões, de encontros, de papéis que vão e vêm, de minutas. O senhor era vice-presidente da República, né? Era ali, né, de certa maneira, o segundo, né, na lista. Não tinha nenhuma conversa, e o senhor é militar, é general. Nunca viu nada dessas conversas? Ou ouviu e quis se afastar? Como é que isso chegava até o senhor nessa época, né, no final de 2022, principalmente depois da derrota de Bolsonaro nas urnas? Olha, Fabíola, a primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado. Tá? Bom, ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente, e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembrem que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Durante aqueles 2 meses pós, né, o resultado eleitoral, né, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando, mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada. Eu fui lá 2 vezes para falar com o presidente, né, uma no dia da derrota da eleição, e ele não me recebeu porque eu não queria receber ninguém, né? E outra vez, após nós retornarmos da cerimônia de declaração de aspirantes da AMAN, eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade da ação do Tribunal Eleitoral, que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis, né, que retornassem para suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Foi isso. E ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê, senador? Ele ignorou. A gente sabe que ele não passou a faixa, a gente sabe que passou a faixa e foi para os Estados Unidos. Unidos. Mas ao senhor, quando o senhor deu esses conselhos, ele respondeu o quê? Me ouviu só, tá? Apenas isso. Não me disse nem que sim, nem que não. E nem te ofereceu o cafezinho. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e sugestões sobre este assunto. Queremos ouvir o que você tem a dizer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais atualizações e análises. Até a próxima.